E aí, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Vamos falar um pouquinho sobre assuntos mais sérios hoje? Vamos falar um pouquinho sobre a continuação do modelo de backtest, mas ao mesmo tempo, por que é importante vocês fazerem backtests? Vamos voltar em seguida. Então você decidiu começar a operar no mercado, achou que ia ser fácil, viu algumas coisas no Instagram de que era uma barbada, aprendeu um modelo que outro de entrada e saída, e quando você vê, simplesmente você não está tendo o resultado que você esperava. Você não está conseguindo ganhar dinheiro. Na verdade, está perdendo dinheiro, especialmente no mini índice, o mais provável que seja acontecendo. Por que isso? Basicamente, para que você consiga ganhar dinheiro no mercado, existe uma série de passos necessários para que você realmente consiga obter resultados consistentes. Esses passos eles não são frequentemente comentados, eles não são frequentemente ditos, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre eles especificamente. O primeiro passo que você tem que ter marcado na sua mente para você conseguir bons resultados dentro do mercado, você tem que ter uma vantagem sobre o mercado. Você tem que saber alguma coisa que o resto do mercado não saiba. Isso significa que você tem que ter um sistema operacional. O que é um sistema operacional, Alexandre? Um sistema operacional é um sinal que vai lhe dar a entrada numa operação, seja comprado ou seja vendido. Muitas vezes esse sistema operacional trabalha com um tipo de stop, nem sempre. Alguns sistemas operacionais não têm stop, tem apenas sinal de entrada e apenas sinal de saída. E quando você tem esse sistema operacional pronto, montado, você tem que aprender a segunda parte de ser trader, que é o controle do risco da operação. Você tem que aprender exatamente qual é o tamanho da posição que você deve montar em cada trade que inicia, qual é o risco máximo que você pode aceitar em cada trade que está sendo realizado. Este é o item 2. O item 3, ele também é extremamente importante, é o controle emocional. É conseguir basicamente seguir o modelo operacional que você se propôs dentro do controle de risco que você se propôs. Não adianta nada você ter um ótimo sistema operacional e você não conseguir executá-lo. Porque ou você compra antes, ou você vende depois, ou você sai da operação, ou você desliga o stop, ou você sobe o stop muito rápido, ou você sai muito cedo do papel, ou você sai muito tarde do papel. Também não adianta. Então, um sistema operacional, um controle de risco e um controle emocional. Além de tudo isso, você precisa de uma boa plataforma operacional, você precisa de um bom computador, com uma boa conexão à internet, uma corretora estável, ou seja, as partes de sistemas operacionais, sistemas hardware, né, físicos. E ainda dentro dessa parte de sistemas físicos, você tem que ter um excelente registro das operações, uma boa planilha de Excel para registrar todas as compras e vendas, e uma boa ferramenta de backtest. Porque montar um sistema operacional é relativamente simples, é relativamente fácil. O problema não é montar esse sistema, o problema é saber se esse sistema funciona ou não. Mais do que isso, a maior parte dos sistemas operacionais vão funcionar extremamente bem em um tipo de papel e não vão funcionar no outro papel. Vão funcionar extremamente bem dentro de um time frame e não vão funcionar bem no outro time frame. Então você tem que testar o sistema operacional para cada ativo, para cada time frame, identificar qual é o melhor controle de risco e depois de identificado qual é o melhor controle de risco, executar o sistema de forma objetiva
eficiente e automática. Esta é a maneira de atingir resultados consistentes dentro do mercado. Não é ficar operando em cima de uma forma, digamos assim, achista. Eu acho que hoje vou subir, eu vou comprar. Eu acho que esse candle de versão aqui funciona. Eu acho que esse sinal aqui vai dar certo. Eu acho que vale a pena comprar aqui. Essa forma de trabalhar não dá dinheiro. Essa forma de trabalhar vai te gerar muita destruição do teu capital. Qualquer sistema operacional que você não consiga testar sistematicamente através de um modelo binário, tem trade aqui, não tem trade aqui, tem compra aqui, não tem compra aqui. Qualquer sistema operacional que seja assim, que não seja objetivo, é uma máquina de destruir dinheiro de pessoas inexperientes. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar a respeito, quando vocês decidem entrar dentro do mercado, é qual vai ser o meu sistema operacional. Segundo, que tipo de papel eu vou usar esse sistema operacional. Terceiro, em qual time frame eu vou usar esse sistema operacional. Quarto, testar minuciosamente o sistema operacional para verificar se efetivamente o sistema dá lucro ou se ele não dá lucro. Depois de ter feito isso, você parte para a segunda etapa, que é usar o controle de risco para tentar otimizar o máximo possível os ganhos deste sistema operacional. A sensação que eu tenho é que às vezes o que eu falo pode ser muito não atraente para as pessoas. Então, assim, eu vou tentar falar sobre assuntos mais leves no futuro. Eu vou tentar falar sobre formas de investimentos, vamos falar sobre CDBs, LCIs, CRIs, CRAs, fundos imobiliários, tesouro direto. Mas também vou continuar falando sobre trading, porque é a minha veia principal, trading. Mas talvez eu esteja falando em um estágio mais avançado de análise técnica, enquanto que a maior parte das pessoas não sabe bem exatamente o que é uma média móvel, ou o que é um IFR, ou o que é um estocástico lento. Hoje eu estou falando de backtests, e isso talvez seja complicado para quem esteja realmente no início. Então essa vai ser a última apresentação minha mais pesada em termos de conteúdo complexo. Depois eu retomo os vídeos mais introdutórios de análise técnica para que as pessoas possam acompanhar melhor o ritmo. Vamos olhar aqui uma coisa que eu preciso mostrar para vocês, basicamente. Vamos olhar aqui então essa ferramenta que é o Wealth Lab. Me perguntaram como é que se faz um teste no Wealth Lab. Bom, primeira coisa que você tem que ter a base de dados no Wealth Lab. Você tem que ter uma base de dados que você vai geralmente utilizar. Essa base de dados que eu utilizo, ela é a base do QuoteBR. Então tu entra aqui em QuoteBR. E aqui nesse site, QuoteBR, por R$60 anual, você tem acesso ao MSBDI e uma base de dados do Ibovespa. É uma base muito boa. E daí, uma vez com essa base de dados, você entra aqui em New Datasets. Aqui eu estou falando do Wealth Lab, que é a ferramenta de testes mais que eu tenho maior experiência. Daí você coloca aqui Ask Files. E daí você vai procurar pela pasta em que você colocou seu QuoteBR. No caso aqui. Uma vez ter aparecido, você vai colocar aqui provavelmente em teste. Não, deve ser em CSV ou talvez em ASCII. Você vai procurar ali FDAT e pronto. Você dá o OK. Não é esse o caminho, mas tudo bem, já sei. Você tem que entrar em MetaStock Format. Agora sim. Aí você clica aqui, não precisa clicar aqui, dá o OK. Aí você vai procurar novamente lá no QuoteBR.
E uma vez que tenha localizado o Coach BR, olha ali, pronto, diário, aí tu dá OK, e isso vai instantaneamente montar a tua base de dados de mercado brasileiro. Tá? Uma vez que você tem a base de dados do mercado brasileiro, aí você vai poder iniciar o seu primeiro teste. Clicando aqui em Chart, você vai ter o gráfico, por exemplo, o gráfico da ALPA 4. E você pode escolher aqui a periodicidade diária, semanal, mensal, anual. Não tenho base de intradia. Aqui você vai colocar o data range que você quer olhar, por exemplo, os últimos 10 anos. Ele vai abrir o data range de últimos 10 anos, como a gente está vendo aqui. Muito bem. Aí uma vez que você tenha feito isso, aqui está o tamanho da posição. Você pode fazer um teste em cima de dólar fixo, em que você vai entrar com $5.000 em cada sinal para ser executado, no caso R$5.000. Ou, por exemplo, shares contracts, que seria apenas 100 ações, um lote. Ou a forma como eu faço meus testes, percentual do patrimônio, no caso 100% do percentual do patrimônio. Tá? Também poderia colocar dólar fixo, em que eu entrar sempre com R$50.000 ou sempre com a quantidade X de reais que eu pudesse estar operando. Mas aqui eu vou colocar percentual do equity 100%. Ok? Ok. Bom, uma vez feito isso, você entra aqui na parte de New, novas estratégias a partir de regras. E daí aqui estão as regras. Você pode, por exemplo, comprar no fechamento do candle, comprar na abertura do candle seguinte, tentando usar uma ordem limitada na máxima, na mínima, na abertura, no fechamento do dia anterior. Pode tentar comprar na abertura do dia seguinte. Você pode iniciar um short no fechamento, um aluguel e venda em limite, aluguel e venda na abertura do dia anterior. Ou no dia seguinte. E aqui você tem as saídas básicas. Vender no stop, no alvo de profit de ATR, vender no stop loss ATR, vender no fechamento uma determinada barra se cumprir alguma condição, vender num preço limite, vender a mercado na abertura do candle seguinte, vender em um alvo percentual, você pode estabelecer esse alvo, vender em um stop loss. Tá? Depois tem outras saídas básicas das posições vendidas, aluguel vendido. Depois tem algumas formas de trabalhar com realização parcial e depois trailing stop. Stops de break-even. Aqui tem compra na mínima dos últimos N dias, compra na rompimento da máxima dos últimos N dias, fechando posição vendida, fechando posição vendida, vender ali na máxima dos últimos N dias, vender um stop da mínima dos últimos dias. Aqui tem stops por parabólico, aqui tem trailing stops por ATR e aqui tem trailing stops por SAR também, SAR parabólico, e aqui também mais entradas e saídas por volatilidade. Vamos simular aqui o que seria o mais básico. Por exemplo, vou comprar no fechamento do candle, e a gente entra daí aqui em condições do candle, que o IFR RSI, né, Relative Strength Index, o IFR de 14 estiver abaixo de 30. Vou vender a posição. Vou vender a posição quando o IFR de 14 estiver acima de 70. Entrada bem básica, bem chão, aquilo que a análise técnica clássica N vezes fala. Uma vez que tu tenha feito as suas regrinhas, você vai então colocar um papel, por exemplo, B3C3, gráfico diário em 10 anos e correr a estratégia. E aí, dentro desse modelo, ele vai te mostrar todos os sinais de entrada e saída que ocorreram neste período, quando o IFR 14 foi abaixo de 30. As entradas, as saídas, as entradas, as saídas no gráfico, e ele te dá a performance. Observam que em 10 anos foram 7 sinais. A gente conseguiu um nível de acerto de 6 sinais, ou seja, a gente acertou 85% dos sinais. Aqui ele mostra o percentual médio de lucro, 16%. A quantidade de barras que foram seguradas na posição, 115 barras diárias.
E aqui ele mostra qual foi a perda máxima, 10%, média. Qual foi o drawdown que você teve no período? O que é drawdown? Drawdown é o seguinte, ó. O drawdown, tá? É qual foi o tamanho percentual máximo de queda que você teve deste topo do seu capital até esse fundo. Desse topo até esse fundo. Então este é o drawdown máximo observado. Ele mostra aqui para ti o drawdown. O buy and hold chegou a estar com um drawdown de 76% de queda a partir do último topo. Provavelmente lá em 2008, bem provável. Enquanto que o sistema teve um drawdown na metade disso, 34% de queda no máximo. Depois ele mostra outros scores. Um deles é o Sharpe Ratio. Mostra o Profit Factor, um fator de recuperação e o Payoff. Payoff é a média de ganho por trade que deu certo, dividido pela média de trade por trade que deu errado. Média de perda por trade que deu errado. Né? E aí com isso você consegue fazer uma rápida observação. O ganho anualizado aqui foi de 7,65%. Primeira observação. Foram poucos sinais. 10 anos, 7 sinais é pouco mesmo para um gráfico diário. O que a gente poderia fazer? A gente está vendo que a nossa linha é atingida raramente em 30. Então a gente pode vir aqui e modificar. Ao invés de 30, de repente 40. E ao mesmo tempo, poderíamos pedir que o IFR, vejam que aqui ele vai bem na linha de 70, vai bem na linha de 70. Então eu manteria a entrada em 40 e talvez a saída em 70. Vamos ver como é que seria esse cenário. A gente está comprando mais vezes, naturalmente, porque a gente não está exigindo que o mercado caia tanto abaixo de uma determinada condição de sobrevenda. Veja que agora a gente melhora um pouco o nosso ganho. A gente tem mais sinais, a gente tem 13 sinais, só que a gente acerta apenas 69% desses sinais, diminui um pouquinho o nosso nível de acerto, como a gente está olhando. Digamos que eu queira testar um outro sistema, não usando o FR, mas usando, por exemplo, o estocástico. O estocástico, que geralmente dá mais sinais que o FR, eu poderia trabalhar aqui uma compra quando o fechamento do candle com o estocástico de 8, que é o que eu utilizo, estocástico lento de 8, estiver abaixo, oversold, que eles dizem, né? Estiver abaixo de 20, e eu vou fechar a posição quando o estocástico lento de 8 estiver acima de 80. Vamos ver como isso performaria dentro da própria B3 e C3. Veja que a quantidade de sinais é bem maior e esse é o resultado observado. Então a gente percebe já que são 59 sinais nesses 10 anos e a gente tem um ganho de R$188 mil, 359, operando um sistema muito simples, cara. É deixar o estocástico lento chegar embaixo de 20 e sair da posição quando o estocástico lento chegar acima de 80. 77%. Observem que a gente se arriscou 1/3 do que seria o drawdown de um buy and hold. Nós corremos 1/3 do risco do buy and hold. Tá? E a gente pode, daí, logicamente, em cima disso, começar a costurar uma série de possíveis formas de operar. Isso num gráfico diário. Se você testar o semanal, esse era o resultado semanal. O nível de acerto ainda maior no semanal. 81%. Naturalmente que isso funcionou para este papel. Não significa que a gente vai ter o mesmo resultado, por exemplo, em Banco do Brasil. Não significa que a gente vai ter o mesmo resultado em Bradesco. Ou mesmo em BBC3. Ou mesmo em... Vou botar aqui Bova 11. Então veja que o resultado ele vai mudando até que finalmente a gente tem um negativo. Ele vai mudando de ativos para ativos, de papel para papel. Aqui é gráfico semanal, vamos botar o diário. Tá? Mostrando que às vezes nem todos os papéis performam de uma maneira fantástica. Ó, Betou, até o cara teve um resultado negativo na Betou. Na CCR3 foi um resultado muito bom, 57 trades, 78% de acerto. A gente quase ultrapassa o buy and hold, só que a gente corre tanto risco quanto no buy and hold. Né? Vou continuar olhando aqui outros papéis. CESP. Cielo. Em Cielo a gente até ultrapassa o buy and hold, ganhando mais dinheiro que o buy and hold, mas simplesmente correndo 1/4 do risco que o buy and hold correu. CEMIG, perdemos dinheiro. CPF3, Copel, Cezan. Olha o resultado bonito da Cezan. Resultado bem bonito na Cezan. Ah, mas ganhou menos dinheiro que o buy and hold. Sim,
Mas o buy and hold corre muito mais risco do que a gente. O buy and hold corre o risco de 271 mil reais, a gente corre o risco de 60 mil. Então não dá nem para comparar alhos com bugalhos. Entenda? CSMG3, CVCB, Ecor, Elet. As elétricas usualmente não são papéis fantásticos para serem operados por um modelo de volatilidade. Não de longo prazo, somente de curtíssimo prazo. Vamos colocar aqui então um outro cenário. Isso aqui é um sistema de volatilidade completo usando estocástico, Leandro. Mas eu posso colocar outras condições. Alexandre, eu quero comprar somente quando o estocástico Leandro estiver abaixo de 20, desde que eu tenha uma média móvel de 80 subindo, para garantir uma certa tendência de alta. Então eu posso vir aqui, médias móveis, e eu quero aqui, ó, média móvel, moving average, trending up. E daí vai perguntar qual média. Vou botar média móvel de 80 num prazo mais longo. Sem esse filtro, veja que eu fiz 43 sinais em EQTL, acertando 81% dos sinais. Com o filtro, o que vai acabar acontecendo? A gente espera diminuir o número de sinais e melhorar nosso nível de acerto. O que acaba ocorrendo? Uou! A gente realmente diminuiu o nosso número de sinais, a gente foi de 40 e poucos trades para 29 trades, só que a gente melhorou muito o nosso nível de acerto. Não foi isso que fez nosso resultado. Vou tirar aqui. Ó, eu vou tirar a média. Olha o resultado de novo, gente. A gente fez 43 trades com 81% de acerto. Só que quando a gente ganhou em média 5,39%. Isso foi o nosso ganho médio. Quando a gente perdeu 3,76%. Certo? O nosso payoff aqui, 1,4%. Quando a gente coloca o filtro com a média, o que vai acabar acontecendo? Vamos colocar aqui. Nós vamos trabalhar com uma média móvel de 80 somente. E a gente vai reduzir o nosso número de sinais. Vejam que reduzindo o número de sinais, a gente ganha 175 mil reais com 29 trades. Desses 29 trades, a gente acertou só 23, 79% de acerto. Mas olha o que melhora. Quando a gente ganha 5,20%. Quando a gente perde só 2,21%. Ou seja, diminuiu o nível de perdas que a gente teve. E olha o que acontece com o nosso payoff. Ele dispara para 2,36%, o que é fantástico. Então melhorou o payoff nesse cenário, tá? Com um filtro específico, no caso a média móvel subindo. Vamos fazer um teste diferente? Esse aqui é um modelo eminentemente seguidor de tendência, a gente está ligado nisso, né? Mas, quem sabe eu faço o seguinte, ao invés de eu vender apenas porque o estocástico percentual D está sobrecomprado, como aconteceu aqui, ó. Tipo, o cara comprou aqui e já saiu aqui. O cara comprou aqui e já saiu aqui. Ou o cara compra aqui e já sai aqui. O que eu posso fazer casualmente? Eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer uma compra. E quando o papel ir acima de 80, eu não vendo. Eu só vou vender quando ele cair abaixo de 80. Quando o estocástico lento cair abaixo de 80. Neste caso, eu modifico minha regra. Ao invés do estocástico percentual D estar sobrecomprado, eu vou pedir estocástico D cruza abaixo do nível sobrecomprado. Então, o estocástico cruza abaixo de 80. O que vai acabar acontecendo? Provavelmente eu vou ficar mais tempo dentro dos trades. Meu tempo médio é 18,43. Vamos ver se isso vai ocorrer de fato. Olha como aumenta meu tempo médio, sobe para 23,57%, 23,57 dias, e olha como o resultado melhora. Eu fico mais tempo dentro da tendência. Eu posso fazer vários outros tipos de testes. Vários outros tipos de testes podem ser montados trabalhando o conceito de estratégias operacionais. Este aqui seria um modelo que usa um estocástico sobrevendido dentro de uma tendência de alta para comprar, entenderam a ideia? A ideia desse sistema então é, eu tô numa tendência de alta com a média móvel de 80 subindo,
eu vou esperar que o meu estocástico, que é o oscilador, desça para sobrevenda, dê o sinal de compra e eu saio da posição quando ele estiver sobrecomprado. É uma estratégia. Vejam que aqui eu não tenho um stop loss inicial. Muita gente fica desconfortável em operar sem o stop loss inicial. A gente pode colocar stop loss aqui. Por exemplo, eu posso colocar um stop loss, venda no stop loss de 10% abaixo do ponto de entrada. Exemplo. Se eu fizer isso, vejo como dá uma piorada no resultado, mas ainda assim se torna um pouco mais contido todos os outros níveis. Outra estratégia, eu posso colocar um stop pelo SAR, que é um stop muito bom geralmente. Um stop pelo SAR, stop móvel pelo SAR, vejo que o resultado cai brutalmente, mas olha como cai brutalmente o nosso drawdown. O drawdown do modelo cai dramaticamente. E esse que é a grande vantagem de usar um SAR, a queda no drawdown. Então, esse é o modelo, na verdade o SAR é a forma mais rápida de cortar o risco de qualquer sistema operacional. Infelizmente ele corta também a boa parte da lucratividade, porque o risco está embutido nos modelos de lucratividade também. Eu poderia colocar um stop, por exemplo, pelo ATR, que é uma forma muito boa de trabalhar stop, com 10 períodos e um multiplicador, um desvio. Veja que o stop pelo ATR também cortou muito o meu lucro. E cortou relativamente bem o drawdown também. Eu poderia trabalhar aqui a seguinte ideia. Eu vou colocar um stop no candle que deu entrada. Neste caso, se perder 0,02 centavos da mínima do candle que deu entrada, eu boto um stop loss naquele ponto. Veja que o resultado cai e o nível de acerto desaba. Viram como o nível de acerto desabou para 25%? Toda vez que tu coloca um stop, e quanto mais curto for esse stop, menor será o seu nível de acerto. Isso representa uma coisa muito boa. A gente viu que o outro modelo sem o stop, a gente ganhava muito mais dinheiro e o nosso drawdown não foi muito maior, não. Foi 31 mil reais de loss máximo. 19% de perda. Colocando o stop não trouxe tanta segurança para nós assim, mas eu poderia eventualmente pensar em colocar um stop um pouco mais longo. Por exemplo, stop na mínima dos últimos 5 períodos. Veja que esse stop faz com que o meu nível de acerto caia dramaticamente, mas dramaticamente mesmo, e a gente corta o nosso drawdown sim também. Nossa perda vai para no máximo 10%. Se eu colocar um stop mais longo, na mínima dos últimos 20 períodos, observa como a gente começa a melhorar um pouco o nosso nível de acerto, o nosso drawdown sobe um pouquinho, mas ainda estamos realmente com um nível muito baixo de rentabilidade. Por quê? Porque a gente está querendo correr menos risco. Então, quando a gente fala de colocar stops, nós estamos realmente falando em cortar risco de um sistema operacional. Nem sempre é um trade-off válido, nem sempre é uma troca válida, digamos assim. Muitos dos meus sistemas de volatilidade não contam com a presença de um stop. Importante eu mencionar isso. Stop. Tem como criar um sistema de volatilidade que tem stop, que tem um alto nível de acerto e um stop curto? Tem. Tem. Vamos lá. Como é que funciona esse modelo? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vamos fazer um sistema de entrada muito similar ao 1, 2, 3 ou filha mal criada, que eu estou ensinando para a Carol operar. Seria compra na ruptura da máxima do último candle, desde que a média móvel de 4 exponencial, média móvel de 4, período da média exponencial, tenha virado para cima e a média móvel rápida esteja acima da média móvel lenta. Qual a média móvel rápida? A de 17 períodos acima da média móvel de 34 períodos, ambas exponenciais. Então esse é o sinal de entrada do filha mal criada. Só faltava colocar aí a média móvel de 80 trending up, que seria o pai de todos. Uma vez feito isso, nós já temos o sinal de entrada.
Vamos colocar um stop, por exemplo, na mínima do candle que executa. Vamos colocar um stop originalmente na mínima dos últimos 5 períodos. E vamos colocar um alvo, temos que colocar um alvo nesse cenário. Um alvo, por exemplo, de um alvo de saída na máxima dos últimos 5 períodos. Então vamos sair na máxima dos últimos 20 períodos. Só para dar isso aí. Nesse cenário, vamos olhar como é que teria esse desempenho. A gente não teve um bom desempenho na QTL3. Esse é um papel menos seguidor de tendência. O desempenho foi medíocre na Evan 3, como a gente está vendo. E o desempenho na Alpa também está fraco. Por que o modelo está fraco? Observe que a gente tem 60% de acerto. Mas a gente tem 2,68% quando a gente ganha e a gente perde 3,85% quando a gente perde. Então a relação aqui não está legal. Não está boa, como se diz. A gente está, por exemplo, comprando aqui e saindo aqui. Comprando aqui, daí deu stop. Comprando ali, daí deu uma saída muito em cima. Mais uma entrada aqui, com a saída ali. Como é que eu poderia mudar esse sistema e torná-lo um sistema mais eficiente? Das duas, uma, eu poderia tentar aumentar o número de sinais, por exemplo, tirando a média móvel de 80. Vejo que não foi uma boa ideia. O modelo até se tornou deficitário, prejuízo. Então a média móvel de 80 estava se demonstrando realmente um sistema importante para filtrar. Mas o caso todo realmente está concentrado no quê? No stop, que está muito curto. Poderia botar o stop na mínima dos últimos 20 períodos. Fazendo isso, eu aumento o meu nível de acerto, mas ainda assim minha rentabilidade está pequena. Tá? Mas eu aumentei bem o nível de acerto, como a gente está vendo. Então o que eu posso fazer nesse cenário? Eu posso mudar minha saída, que está na massa dos últimos 5 períodos. A saída eu posso colocar de uma maneira mais agressiva ainda. Por exemplo, eu poderia vender o fechamento do candle que eu estiver... O primeiro fechamento do candle que eu estiver no lucro. Exatamente. É uma saída muito boa, criada pelo Larry Williams. Então eu vou vender a posição assim que eu estiver no lucro. O que vai acabar acontecendo com o meu nível de acerto? Vai explodir. Olha lá, ó, foi para 83% meu nível de acerto. Com 77,3% no lucro. Sobe dramaticamente o nível de acerto nesse cenário. Olha aqui, ó. Olha a B3C3. 94% de acerto. Por quê? Porque eu tenho um stop longo e um alvo curto. Isso faz com que, mesmo utilizando médias móveis, eu esteja trabalhando de uma forma de volatilidade. Certo? Eu vou estar operando a favor da tendência. Só que quando eu perco bastante. Bem verdade. Mas olha como o meu drawdown está contido. Meu payoff é horroroso. Né? O que eu poderia fazer aqui? Tentar colocar um stop mais curto, por exemplo, na mínima dos 2 últimos dias. Aí meu nível de acerto vai cair. Mas olha como o resultado ainda assim ficou bonito. E agora eu tenho um payoff um pouquinho melhor, 0,48. Ou seja, com esse sistema, pessoal, tu pode ficar brincando, entre aspas, o quanto tu quiser, testando as diferentes variáveis, justamente para criar um sistema operacional que seja interessante para vocês. Lembrando o seguinte, se eu quero aumentar o nível de acerto de um sistema, o que eu preciso fazer? Eu alongo o stop, encurto o alvo. Se eu quero diminuir o nível de acerto de um sistema, mas melhorar o payoff, o que eu tenho que fazer? Encurto o stop, alongo o alvo e daí eu melhoro o payoff. E daí vocês vão poder ver o que faz mais sentido para a vida de traders de vocês. Percebam que operar no mercado é muito mais matemático, é muito mais científico, é muito mais objetivo do que a maior parte dos Instagrammers falam por aí. Não existe essa bobagem. Já vou comprar aqui porque tá legal. Agora vou dar uma volta, vou dar um rolê na minha Ferrari enquanto o meu trade está evoluindo. Cara, não é assim, cara. Sabe como é que é a vida de trader? Eu vou dar real para vocês. A vida do trader é ficar na frente da tela do computador testando e retestando sistemas operacionais, fazendo testes e testes e testes e testes. Os trades são o que tem de menor assim. Os trades são o que menos vai acontecer
E o que não vai acontecer a maior parte do tempo. A maior parte do tempo tu vai estar estudando e testando, estudando e testando, estudando e testando, estudando e testando, estudando e testando. Até que tu não possa mais. É isso que é trade. Não é o que os caras falam lá. Vou mostrar aqui para vocês os trades de hoje, os dissecando os trades de hoje. Só vou mostrar um trade que eu fiz hoje. Eu vi que todo o mercado estava em forte movimentação de alta na parte do setor de construção. O GTC3 era uma delas. Tinha feito um forte movimento de alta. Eu não tinha conseguido pegar o One Punch da parte da manhã. Eu entendi que era um One Punch no gráfico de 30 minutos. Não deu para trabalhar aqui com One Punch de 30 minutos. Tá? Não deu. Tá, o que eu operei aqui basicamente foi um outro setup que eu gosto muito de trabalhar e que se chama ABCD. ABCD. Como é que é o ABCD? O mercado faz uma pancada forte de alta, que é essa daqui. Depois dá um recuo. Movimento B, C, D. Esse movimento D, ele não consegue perder o fundo B. Tá, então aqui é o A, B, C e aqui é o D. Então o que eu fiz? Bom, botei minha entrada nessa ruptura aqui. Quando rompeu, eu tomei a posição, stop nessa mínima. E larguei meu... Aqui eu estava arriscando R$500. E meu alvo, essa amplitude para cima. Não chegou exatamente no meu alvo, mas ainda assim me deu um ganho de R$1.013 de day trade no dia de hoje. Operação bem legal, bem interessante eu diria, e com um resultado que ficou, digamos assim, gostoso de ser observado, tá? Então esse é o trade aí que foi feito no dia de hoje. Depois eu fiz um outro trade lá no índice futuro, mas honestamente falando, o trade já tá ficando muito, o vídeo já tá ficando muito longo. Esse é o meu resultado do dia no índice futuro. A gente está vendo ali... opa, vocês não estão vendo. Aqui vocês estão vendo agora. Isso. Esse é o resultado meu do índice futuro. Eu operei aqui um Joy de Napoli. Essa reversão aqui. Inclusive eu mostrei esse sinal lá no Café Tricoiações. Então vocês podem olhar o sinal sendo acionado. E a gente atingiu realmente o alvo do Joy de Napoli. Que era 161. A gente bate exatamente aqui no alvo. E eu liquidei exatamente neste ponto. Foi lindo o trade. Um grande abraço para vocês, até mais, tudo de bom. Não se esqueçam de dar o like, não se esqueçam de dar o like, esse é o pagamento desse troço. Um abraço, até mais.